Nesse mês, Deus tocou no coração do nosso pastor, reverendo Daniel Sampaio Mota, de trazer uma série de sermões sobre o tema O Evangelho Delivery, um evangelho para todos os gostos e entrega. Então nós vamos dar continuidade, ele começou domingo passado, e hoje nós vamos continuar falando, sobre esse evangelho. Domingo passado ele falou sobre o evangelho do entretenimento. E hoje nós vamos falar um outro evangelho e os irmãos verão aqui no decorrer da palavra. Para isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 18. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 18. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem suas Bíblias, mesmo assentados, com toda reverência ao nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Pai, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, derrama abundantemente a Tua graça na vida da igreja, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho para todos os gostos. A gente viu na abertura dos sermões do domingo passado que há um Evangelho para todos os gostos. E tem um Evangelho que todo mundo quer. E esse Evangelho se chama o Evangelho da prosperidade. As pessoas estão lotando as igrejas, comunidades e multidões, procurando as bênçãos de Deus. E não o Deus da bênção. Promessas, crescimento financeiro. É um evangelho que tem se espalhado e tem dominado os púlpitos de muitas igrejas. Nunca se falou tanto em prosperidade como nos dias de hoje. Há mais de um século, irmãos, falando a uma numerosa congregação, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, chamado o Príncipe dos Pregadores, ele disse sobre o Evangelho da Prosperidade: eu creio que é anticristão e pecaminoso para qualquer cristão viver com a finalidade de acumular riquezas. Você dirá: não devemos lutar o quanto podemos para conseguir todo o dinheiro que podemos? Você pode fazer isso. De qualquer maneira, não posso duvidar que, ao fazê-lo, você possa servir a causa de Deus. Mas o que eu disse é que viver com a finalidade de acumular riquezas é anticristão. Essas foram as palavras de Spurgeon.
E ao longo dos anos é o que nós temos visto em muitas congregações. O evangelho do declare e tome posse. O evangelho de fale e receba. O evangelho da saúde e da riqueza. O evangelho da prosperidade e a teologia da confissão positiva. E dentro da teologia da prosperidade, o homem, não Deus, se torna o foco. Ele é o centro. O teólogo James Goff, ele disse o seguinte: Deus é reduzido a uma espécie de serviçal cósmico, atendendo às necessidades e desejos da sua criação. Essa é uma visão inadequada e antibíblica do relacionamento entre Deus e o homem. O homem está no centro. O culto passa a ser antropocêntrico e não cristocêntrico. Será que é esse mesmo o tipo de evangelho que Jesus ensinou às multidões? Será que é esse o evangelho que o apóstolo Paulo desenvolveu em seu ministério? O apóstolo Paulo foi um homem de dores. Na sua conversão, quando ele ficou 3 dias sem enxergar, Deus chamou o profeta Ananias e falou para ele: vai até a casa de Judas. Lá você vai encontrar um homem. E você vai pregar a ele. E você vai batizá-lo. Ananias disse para Deus: Senhor, a gente sabe que esse homem tem feito muitos males. Ele estava vindo para Damasco para arrastar os cristãos para os cárceres. Ele estava perseguindo a igreja. Mas Deus falou para Ananias: vai. Vai, porque ele é um instrumento escolhido para mim. Ele vai ser o apóstolo dos gentios. E eu vou mostrar para Paulo. Preste atenção, irmãos. Olha as palavras de Deus. Eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E essa carta que nós acabamos de ler nos revela que o apóstolo Paulo estava preso. Uma prisão domiciliar em Roma. E tudo isso por causa da defesa do Evangelho, da defesa de Jesus, da pregação. O apóstolo Paulo escreve essa carta para Filipos, e a base dessa carta é a alegria. A palavra alegria está escrita 16 vezes aqui. E o apóstolo Paulo amava essa igreja, porque essa igreja acompanhava o ministério de Paulo. Essa igreja ajudou Paulo inúmeras vezes. E ele estava ali aguardando a sentença de morte. E o que nos chama a atenção é porque ele estava preso. Ele estava passando por uma dor terrível. Ele estava passando por um momento difícil, mas ele estava pregando o Evangelho em sua essência. O Evangelho das boas novas, que cura, que sara, que restaura. O Evangelho de boas novas, o Evangelho da salvação, da vida eterna. O Evangelho que conduz o homem a um arrependimento. Então nós devemos rejeitar esse Evangelho da prosperidade. Porque é um sofisma. O que é sofisma, pastor? É um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. É uma ação realizada com a intenção de ludibriar e enganar. É uma mentira. Por isso o tema da nossa mensagem é quebrando os sofismas do Evangelho da prosperidade. É um Evangelho que leva ao erro, que coloca o homem no centro de todas as coisas. E o homem não está no centro de todas as coisas. Então eu quero compartilhar com a amada igreja, à luz desse texto, 3 maneiras como nós podemos quebrar
como nós podemos destruir esse evangelho da prosperidade. E a primeira maneira, Deus usa os sofrimentos como portas abertas para a pregação do evangelho. O texto que nós lemos, versículo 12 e 13. Primeira maneira para nós quebrarmos os sofismas do evangelho da prosperidade é que Deus usa os sofrimentos como portas abertas para a pregação da palavra de Deus. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que o apóstolo Paulo diz assim: eu quero ressaltar para vocês as coisas que me aconteceram. Que coisas foram essas? Quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele foi espancado. Lembra? Eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi espancado até a morte. Fizeram conspiração, um motim para matar Paulo, para assassinar Paulo. Depois dele ter introduzido no templo um gentio chamado Trófimo. E houve conspirações para matar Paulo. E aí ele foi para ser julgado diante do rei Agripa. E ele apelou para o tribunal para ir ao imperador César. E nessa viagem, quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos, tem uma tempestade muito grande, um naufrágio. Mas Deus estava ali com Paulo. Ele naufragou, ficou isolado numa ilha, foi picado por uma serpente. E tudo isso, queridos, contribuiu para o progresso do evangelho. Ele diz isso: tudo o que me aconteceu. O apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo foi preso, levou açoites. Foi um homem de dores, assim como Jesus. Mas tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. Tudo isso contribuiu para que o evangelho fosse ministrado. E o apóstolo Paulo estava preso. E ele deixa bem claro: diante das minhas cadeias, diante das minhas algemas em Cristo, a guarda pretoriana de Roma conheceu o evangelho. Então foi uma porta aberta. Os sofrimentos de Paulo foram as portas abertas que Deus mostrou para que ele pudesse pregar a palavra, para que ele pudesse ministrar. E a palavra progresso no grego está no sentido de um termo militar que se refere ao movimento de um exército em território inimigo. Então, na prisão de Roma, embora tenha parecido ser um revés para Paulo, na verdade serviu para o avanço do evangelho. A pregação de Paulo atingiu, alcançou toda a guarda pretoriana, meus irmãos. Os irmãos sabem o que quer dizer guarda pretoriana. Essa guarda era composta por mais de 10.000 soldados, escolhidos a dedo pelos imperadores de Roma. A guarda pretoriana era a tropa de elite de Roma. E o apóstolo Paulo, através de sua prisão, de seus sofrimentos, alcançou esse grupo importante de Roma. O apóstolo Paulo entendeu que era plano de Deus, que era propósito de Deus, aquele sofrimento que ele estava passando. Agora, olha que bênção que Deus deu para Paulo. Porque a guarda pretoriana, onde estava escoltando Paulo, porque ele estava numa prisão domiciliar, então era 24 horas, e Paulo acorrentado, por dia, tinha um soldado pretoriano na cola dele. Considerando que a guarda mudava a cada 6 horas, isso significava que Paulo teve um público novo 4 vezes por dia, 4 soldados por dia.
28 vezes por semana, 28 soldados, e mais de 2.900 vezes em 2 anos, enquanto Paulo esteve preso. Então ele alcançou todos esses soldados. E através da guarda pretoriana, sabe o que aconteceu? Os da casa de César também foram ministrados pela palavra de Deus. Dê uma olhada aí em Filipenses 4, 22. Filipenses 4, 22. Diz assim a palavra de Deus: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, quebrando os sofismas do evangelho da prosperidade, Deus usa os sofrimentos como portas abertas para o progresso do evangelho. O que isso tem a ver com a gente aqui, pastor? Tem muito a ver. Porque o evangelho da prosperidade ensina que você tem que ser rico, que você não pode sofrer, que você não pode ficar enfermo, porque se você ficar enfermo é porque você está em pecado, porque você tem que reivindicar para Deus, porque você tem que determinar para Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e se Deus é o Deus dono do ouro e da prata, e Ele é o Senhor dos senhores, você tem que ser rico. Paulo não foi rico. Paulo foi um homem de sofrimentos. Jesus deixou a sua glória. Ele veio habitar entre nós. Jesus também não teve uma vida próspera. Jesus caminhava o dia inteiro a pé. Jesus já nasceu no estábulo. Jesus nasceu numa manjedoura. O próprio Cristo falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Rei dos Reis deixou a sua glória e habitou entre nós, ele se fez pobre. E então, quando você estiver no sofrimento, quando você estiver passando dor, aproveite a sua dor, porque é uma porta aberta que Deus está abrindo para você ministrar sobre as pessoas. E foi assim que aconteceu aqui na igreja. Eu fui ministrado pela Diolina. Eu fui ministrado pelo pastor Zaqueu. Quantas pessoas aqui passaram pelo vale da morte, mas aproveitaram esse momento para ministrar o evangelho? Quantas vezes nós vimos o testemunho do pastor Zaqueu, que lá no hospital, em meio às dores, ele orava pelo pessoal, ele intercedia pelo povo, o povo clamava por aquele homem que estava no leito de enfermidade, o pastor Zaqueu orava. Então, os sofrimentos, meus irmãos, fazem parte dos planos de Deus na nossa vida. E nós podemos quebrar os sofismas do evangelho da prosperidade, aproveitando esse momento delicado da nossa vida como uma porta aberta, para que quando alguém for te visitar no momento da sua dor, você diga: Deus é o meu Senhor, Ele reina sobre minha vida. Você não vai murmurar. O apóstolo Paulo alcançou a casa de César e alcançou a guarda pretoriana. Amém, queridos? Segunda maneira de quebrar os sofismas do evangelho da prosperidade: Deus usa os sofrimentos como combustível para a pregação do evangelho. O primeiro, Deus usa os sofrimentos como portas abertas para a pregação do evangelho. Segunda maneira de quebrar os sofismas do evangelho da prosperidade: Deus usa os sofrimentos como combustível para a pregação da palavra de Deus. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, olha só, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A palavra assombro aqui no grego é áphobos, que significa corajosamente. Os tempos difíceis, muitas vezes, nos dão oportunidades maravilhosas para compartilhar o evangelho com outros. A igreja primitiva foi assim. Ela nunca arredou o pé. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, eles não paravam de pregar a palavra de Deus. Porque o lema dos apóstolos, dos irmãos da igreja primitiva é: melhor obedecer a Deus do que os homens. E os caras eram aprisionados, os caras eram presos, os caras eram açoitados.
eles eram espancados. Quem não se lembra, queridos, quem não se lembra de Pedro e João? Pedro e João, quando eles iam para a Porta Formosa, havia ali um mendigo paralítico. Nós não temos nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E os sacerdotes, os fariseus, ficaram indignados com aquele milagre. E prenderam Pedro e João. E Pedro e João não se importaram com isso. Eles ameaçaram Pedro e João: vocês têm que se calar. Vocês não podem continuar falando desse Jesus. E eles continuaram falando, e a palavra de Deus vai dizer que 5.000 pessoas se converteram pela pregação da palavra de Deus. E aí Pedro falou para eles: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês mataram, ele é o autor da vida. Foi em nome dele que nós curamos aquele coxo, paralítico, aquele mendigo. Porque não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus que importa pelo qual sejamos salvos. E aqueles homens ficaram furiosos: nós temos que matar esse pessoal, nós temos que fazer eles calarem. E eles passaram a noite presos. No dia seguinte, interrogaram Pedro e João: e então, como é que é? Vocês vão continuar falando ainda? Sabe qual foi a resposta de Pedro e João? Olha, nós estamos dispostos a não obedecer à ordem de vocês, mas nós vamos continuar corajosamente, com ousadia, proclamando a palavra de Deus. Essa ousadia que nós devemos ter. Essa ousadia, nós temos que ser corajosos. Que os nossos sofrimentos sejam um combustível para que nós continuemos a ministrar o Evangelho na vida das pessoas. Sobre essa história que aconteceu, Tomás de Aquino, que foi um anjo da igreja nos anos de 1330 depois de Cristo, ele foi visitar o Papa Inocêncio IV. E este, depois de lhe haver mostrado todas as riquezas do Vaticano, ele disse para Tomás de Aquino, fazendo as alusões às palavras de Pedro, que foi curado lá na Porta Formosa: Tomás, vem aqui, filho. A igreja hoje não pode mais dizer como nos primeiros dias: não tenho prata e nem ouro. Aí Tomás falou para o Papa Inocêncio IV: é verdade, confirmou Tomás, mas também ela não pode mais dizer ao coxo: levanta-te e anda. Gente, se você quer quebrar o sofisma do Evangelho da Prosperidade, que diz que crente não sofre, que crente não pode ter enfermidade, que crente tem que reivindicar, que crente tem que determinar, porque Deus é o dono do ouro e da prata, nós podemos inverter essa situação. Quando tivermos em dores e sofrimentos, nós vamos usar isso como combustível para ministrar na vida das pessoas. Amém? E a maioria dos irmãos, estimulados, eles ousavam falar com mais desassombro, ou seja, com coragem. Nada podia parar a igreja primitiva. Nada pode nos parar. Amém, queridos? E a terceira maneira, Deus usa os sofrimentos como motivações para a pregação da palavra de Deus. Porque os versículos 15 vão dizer que algumas pessoas começaram a proclamar a palavra de Deus sabendo que o apóstolo Paulo estava preso. Porque lá na cidade de Filipos já havia alguns pregadores, e Paulo, em Roma, já havia alguns pregadores, e Paulo estava preso em Roma. Aí eles pensaram: opa, Paulo agora está preso. Porque eles tinham inveja do ministério de Paulo. Agora a gente pode pregar. Agora a gente pode falar, porque a glória vai ser nossa, e não desse Paulo aí. Então, antes que Paulo chegue a Roma, havia ali essa igreja.
E com a chegada de Paulo, a divulgação de sua fama por toda a cidade, esses líderes começaram a ter inveja do prestígio. Seus nomes não eram mais mencionados com tanta frequência. Por isso despertou neles a inveja com relação ao ministério do apóstolo Paulo. Então, esses invejosos começaram a pregar a palavra de Deus com motivações erradas. Olha as motivações deles. Versículo 15. Alguns proclamam a Cristo por inveja, invejosos, por porfia. A palavra grega para porfia é contenda, discórdia, dissensão. Eles estavam com ciúmes de Paulo. Outros, versículo 17. Alguns pregam a Cristo por discórdia. A palavra grega para discórdia é disputa, ambição egoísta. Eles estavam disputando com Paulo. Outros, insinceramente. Ou seja, o advérbio insincero no grego significa impuro, com motivos mistos. Eles não pregavam porque amavam a Cristo, mas eles amavam as suas próprias reputações. Outro julgava a suscitação às cadeias de Paulo. A palavra tribulação no grego significa pressão, fricção. Eles achavam que quanto mais pior Paulo estivesse, melhor seria para eles. E outros, por pretexto. A palavra grega para pretexto é utilizada em referência aos fariseus que usavam desculpas para pecar. Essas eram as motivações erradas. Alguns tinham motivações certas, que era de boa vontade, em amor, porque conheciam Paulo e pregavam a verdade. Mas o que nos chama a atenção é os sofrimentos de Paulo. Deus usa como motivação para a pregação da palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele vai dizer: o que me importa? Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, seja por pretexto, seja por discórdia, seja por insinceridade, seja por disputa, eu vou me regozijar. Sim, eu me regozijarei, porque o evangelho está sendo pregado. Então, quebrando os sofismas do evangelho da prosperidade, Deus usa os sofrimentos como portas abertas. Ele abriu a porta para Paulo pregar para a guarda pretoriana. Deus usa os sofrimentos como combustível. Os sofrimentos que nós passamos, que são planos e propósitos de Deus, é para que nós possamos, na nossa dor, no momento difícil, de provação, a gente abençoar a vida de outras pessoas. Falar que Cristo é o Senhor, que Cristo está conosco. E Deus usa os sofrimentos para as motivações para que o evangelho continue progredindo. E aí nós vamos quebrar os sofismas do evangelho da prosperidade. Amém, igreja? Vamos rejeitar esse evangelho. Esse evangelho, ele é obsoleto. Ele considera a graça obsoleta. Esse evangelho é prejudicial. Eu só quero deixar aqui uma última palavra. E conheceis a graça do nosso Senhor. Cristo, sendo rico, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Mas ricos das riquezas celestiais. Ricos da graça de Deus, da salvação, do evangelho que liberta. Amém? Repreendamos o evangelho da prosperidade. Esse não é o evangelho verdadeiro. E o incrível é que esse pessoal usa a Bíblia de forma errada. Usa versículos isolados para enganar, até se possível, os eleitos de Deus. Que nós possamos viver de forma digna esse evangelho. Que nós possamos passar as nossas dores e perceber que Deus está usando isso para que nós possamos proclamar o evangelho e que a imagem de Cristo seja formada em nós. Para que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Amém, queridos? Quero orar com você. Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Aos que predestinou, a esses também glorificou, a fim de que seja formado neles a semelhança de Cristo. É para isso que coopera os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas, as nossas provações. Porque o Senhor está formando em nós a semelhança de Cristo. E através disso o Evangelho será pregado. As boas novas chegarão ao mais vil pecador. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e faz com que essa igreja continue crescendo e vivendo o Evangelho, e pregando e proclamando a palavra de Deus. Nós não temos que reivindicar nada do Senhor, até porque nós não temos nenhum direito. A tua palavra diz que o nosso direito é de morte, o salário do pecado é a morte. Nós não temos direito nenhum diante do Senhor, nós não temos que reivindicar nada. Simplesmente a graça do Senhor superabundou em nossas vidas. A graça do Senhor chegou com força no nosso coração. Se o salário do pecado é a morte, se o nosso direito é de morrer, tua palavra diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós recebemos e fomos alcançados. Então, Deus, que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite venhamos abraçar esse evangelho que prejudica, esse evangelho que não é o evangelho de Deus, esse evangelho da prosperidade que é um engodo, que é uma mentira, porque nós temos o maior exemplo de Cristo, o Senhor, que se fez pobre por amor a nós. Ele chegou de forma triunfal em Jerusalém, sentado no jumentinho. O Filho de Deus, que andou no nosso meio e habitou entre nós. Ele nos ensinou que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu por amor a nós, e com Ele nós seremos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou em Cristo, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.